Mas esses também não são os maiores desafios deles. Ele chama mais Brasil menos Brasília. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso, né? Mas ele obviamente está dentro lá de que o Estado tem que dar um passo atrás para o cidadão dar um passo à frente. Uma das coisas que ele quer é descentralizar o poder e a arrecadação. Vou contar para vocês como funciona. Como é que funciona no Brasil o dinheiro que vai para a escola estadual aqui? Você paga ICMS, PIS, COFINS, IPI, todos os impostos sobre o consumo, né? Esse troço sobe para a União, tudo para o caixa único do governo. Aí o governo começa a distribuir o dinheiro para os ministérios. Vai uns 90 bilhões para a educação, não sei quanto para a saúde, não é assim? Aí o ministério pega esse dinheiro e, pum, desce para baixo. Pega uma parte, dá para as universidades, outra parte devolve para os estados, como o Fundo Nacional da Educação, que junto com o dinheiro do ICMS ajuda a financiar a educação. Você sabe como é que se escolhe casa nos Estados Unidos? Sabe como uma família, classe média nos Estados Unidos, escolhe onde vai morar? Pela escola. Ele escolhe a casa e ele vê a escola pública, todas públicas, aonde a escola que você tem direito naquele bairro. Porque se você mora num bairro qualquer, no bairro A, você só pode utilizar uma escola que está localizada naquele bairro, certo? Todo o imposto que aquele bairro paga, todo, que é o IPTU, uma espécie de IPTU nosso, vai tudo direto para a escola. Não é o dinheiro que sobe, ele não vai para Washington, devolver para Flórida, entregar para Boca Raton, entregar para a escola. Ele sai do caixa, ele sai da tua conta direto para a escola. E todo o bairro gera a escola como se fosse dele, porque é dele. Então as pessoas escolhem o bairro onde vão morar pelas escolas boas. Eu quero morar aqui porque essa escola é a melhor ranqueada, eu vou morar ali. Aí ele vai lá, começa a pagar imposto, o dinheiro vai lá. Isso é descentralizar. Esse conselho de pais tem direito, inclusive, de demitir o diretor. Ele tem o direito de decidir se o dinheiro vai ser usado para ensinar piano ou teatro. Sim. E outra, a diretora tem autonomia completa. Agora eles estão tentando mudar, para decidir, inclusive, quais são as atividades extras. Obviamente tem um corpo central, mas nada é centralizado, que nem no MEC, onde você diz o que tem que ter cada curso, cada aula. Não, lá você tem autonomia. Isso é descentralizar. Com redução de ministérios. Descentralizar significa dar mais poder para o município, que é onde as pessoas vivem, um pouquinho mais de poder ao Estado e tirar poder de Brasília, que é uma espécie de tirania. Nós estamos todos submetidos a Brasília. Não é uma coisa fácil, mas também não é o maior desafio dele. Não vou falar de segurança, vou falar de educação. Ele promete manter o tripé macroeconômico. Está no plano. Ninguém acha que ele vai. Ele não vai nem dar discurso sobre o assunto. O tripé macroeconômico vai estar lá. Certo? Qual é que é o tripé macroeconômico? Contas públicas. Sob controle. Isso aqui é um drama. Não é pequeno drama. É enorme drama. Inflação sob controle. E aí nós começamos a enxergar com quem nós estamos lidando. Por quê? Porque Bolsonaro pretende, antes de assumir, transformar o Bacen formalmente independente. Não é uma independência à la Dilma. Não estou falando disso. Eu estou falando de um banco central com mandato concedido pelo Legislativo, se for o caso, pode ser pelo Legislativo ou pelo Senado, com mandato fixo, independente do presidente. Cujo único objetivo... E qual é que é a função do Banco Central? É ser o guardião da moeda. E como a Dilma mostrou para nós, às vezes isto não atende aos interesses do governante de plantão.
Aí o governante acha que ele pode baixar juros na caneta, mesmo que a taxa de inflação seja ascendente, e o resultado prático seja julgar nós numa recessão, que durou 4 anos. Foi isso que a Dilma fez em 2012. Baixou na caneta a taxa de juros para 7,5%, num período de inflação ascendente. 2 anos depois, o Brasil mergulhou no nosso 1929. Nós tivemos o nosso 29. Foi 15, 16. Então, ele vai manter o tripé econômico e a garantia dele é tirar o poder dele. Não disseram que nós estávamos elegendo um ditador? Vocês me digam que tipo de ditador tire poder de si mesmo. Vocês conhecem algum? Eu estou querendo conhecer. Se vocês conhecerem, me apresentem. Porque o cara está dizendo o seguinte, eu tenho o poder de decidir na caneta. Eu vou tirar o meu poder, vou entregar, vou tirar de mim. Vou entregar para alguém e eu não consigo mais fazer nada com o direito. Fernando Henrique, uma vez ele criticou, perguntaram por que o Fernando Henrique não apoiava a independência do Banco Central. Sabe qual foi a resposta do Fernando Henrique? Se o Banco Central fosse independente, ele não podia demitir o Gustavo Franco. E em 98 ele efetivamente teve que demitir o Gustavo Franco, um dos pais do Plano Real, porque o Gustavo Franco insistia numa trajetória equivocada de taxa de câmbio. O Fernando Henrique, o Bolsonaro está dizendo que ele não quer esse poder. Ele não vai poder demitir o presidente do Banco Central. E isto é o que o mercado financeiro sempre esperou. Um governo que passasse ao mercado credibilidade e compromisso com a inflação. Não é? O Brasil conseguiu implementar 11% de inflação com recessão de 4%. Algo quase inédito. É prêmio Nobel para Dilma. Algo quase inédito na história da literatura econômica mundial. E, obviamente, o câmbio flexível, né? O sistema cambial flexível, como é o sistema atual, né? Esse é o tripé macroeconômico. O que falta para ele ajustar o tripé macroeconômico? Isso aqui. Contas públicas sob controle. Então, olha só. O déficit desse ano será de 140 bilhões de reais. Déficit primário. Vocês sabem qual é a diferença entre déficit nominal e déficit primário? O déficit nominal, o déficit primário, é aquele antes do pagamento de juros. 2%. Mais ou menos 140 bilhões. Esse é o nosso déficit. Ao mesmo tempo, nós deveremos pagar, este ano, mais ou menos 450 bilhões de reais em juros. 450 bilhões de reais em juros. O que nos joga a 590 bilhões de reais de déficit nominal. A minha dívida quer ser isso. 600 bilhões de reais. Vocês querem uma ideia de quanto é esse número? O Paulo Guedes tem um número que eu acho exagerado há muito tempo, que é quanto que ele vai conseguir de dinheiro arrecadando com as privatizações. Ele acha que consegue 1 trilhão. Eu acho que ele não consegue metade disso. Certo? Porque ele tem ali 700 mil imóveis, inclusive, que ele pretende vender da União. 700 mil imóveis da União. Mesmo que eu consiga 1 trilhão, ele consegue hoje, no quadro de hoje, cobrir 1 ano e meio de déficit. Se eu vender todo o meu patrimônio, todo, menos Petrobras, menos Caixa Econômica, menos Banco do Brasil e menos Eletrobras, que é o que o Bolsonaro sinalizou que não vai tocar, mesmo que eu faça, a única coisa que eu faço é cobrir 1 ano e meio de déficit. Esse é o tamanho da tragédia. Imaginem que vocês vendam a casa de vocês e a única coisa que vocês consigam pagar é 1 ano e meio, não do que vocês gastam, do que vocês gastam a mais do que vocês ganham. Em 2014, esse número era 0.
Eu não tinha déficit. E no auge da política econômica, no auge da ortodoxia econômica nossa, no auge da responsabilidade fiscal, nós teríamos a valores de hoje quase 200 bilhões de reais de superávit. Nós poderíamos estar com uma dívida pública ao redor de 25%. 25% de dívida pública seria algo ao redor de 1,5 trilhão de dívida. Nós temos quase 4. Vocês sabem como o Donald Trump vai fazer o maior plano de investimento em infraestrutura? É bom a gente relativizar para a gente entender, né? O maior plano, essa é a promessa dele no discurso de posse. Ele ia montar o maior plano de infraestrutura nos Estados Unidos desde os planos Marshall, de reconstrução na Europa. Tá? Mas a estimativa era de $1 trilhão. $1 trilhão da Câmara de hoje é 3 trilhões e 600 bilhões. Vocês já viram a infraestrutura nos Estados Unidos? Trem, portos, aeroportos e estradas. Esse é o tamanho. Eu poderia construir uma infraestrutura no Brasil de país de primeiro mundo. A gente pegou, jogou esse dinheiro fora, ninguém sabe onde foi, ficou a conta. É como se eu tivesse pegado dinheiro no cheque especial para tirar férias. E quando eu volto, está lá a conta para me pagar e eu não tenho renda para fazê-la. Esse é o grande desafio do presidente. É montar as bases para que eu possa ter capacidade de investimento.